E, portanto, para finalizar este tema, falamos agora sobre Via Verde em sepsis. Será este um mito ou uma realidade? E para moderar esta mesa, chamo Ricardo Conceição, enfermeiro na UPCIRA do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. João Rua, médico no Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. E Carlos Ferreira, enfermeiro no Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Universitário de São João. Tem a palavra, Sr. Enfermeiro Ricardo. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite que me foi feito para estar aqui a moderar esta mesa e não posso deixar de ter uma palavra para com a Comissão Organizadora. Quero-lhe dar os parabéns. Acho que esta Comissão Organizadora passou um período muito complicado, 2 anos, para conseguir elaborar este programa e conseguir desenvolver este congresso, e não podemos nunca deixar de parabenizar quem realiza eventos desta grandeza e com esta importância para a enfermagem e para a saúde em Portugal. Também dizer que são eventos com esta qualidade, quer científica, quer em termos de organização, que enriquecem todos vocês que participam neste congresso e a nós que estamos cá também a colaborar com ele. Sem mais demoras, vamos começar a dar início à nossa palestra, que tem como base em quê? Sepsis, mito ou realidade? É um pouco isto que nós estamos aqui para tentar desmistificar e esclarecer. Para me ajudar nesta tarefa, tenho o Dr. João Rua, internista, a realizar o ciclo de estudos em Medicina Intensiva aqui no nosso Hospital do Chuc, médico também na VMER do nosso Chuc HG, e com um papel importantíssimo na UPCIRA, fazendo parte do controle de infecção a nível do nosso centro hospitalar. A temática que ele vai abordar são as guidelines da Surviving Sepsis Campaign 2021. Dr. Rua, tem a palavra. Ora, bom dia a todos. Antes de mais, queria cumprimentar a mesa e as pessoas a assistir e agradecer o convite para estar aqui a falar um bocadinho deste assunto. Tenho de admitir que a primeira vez que vi o tema da mesa não compreendi muito bem a presença de sepsis e a palavra mito em 2022 e costumou um bocadinho a chegar até à ironia realmente que está por trás desta frase. Mas, na verdade, é isso que me traz aqui hoje, a razão pela qual sou eu a realizar esta apresentação, porque me foi dada a função recentemente de nos trazer de volta ao futuro e reativar uma via verde da sepsis, absolutamente essencial no nosso hospital e que tão bons resultados teve na formação de pessoal e no atingimento de resultados no longínquo 2011 e 2012. Ora bem, sempre que há uma infecção sempre que há uma infecção, há uma interação entre os fatores do hospedeiro e do germe que provoca a infecção. Obviamente isto vai iniciar uma reação inflamatória que por acaso tem em contrapartida uma reação anti-inflamatória. Do equilíbrio destas duas atitudes por parte do nosso sistema imunitário vai então resolver, caso sejam equilibradas, a resolução da infecção. Caso não sejam, esse equilíbrio não se verifique e haja um predomínio da questão inflamatória nas suas várias vertentes, vamos ter então uma sepsis que pode evoluir até à disfunção de órgão e eventualmente a morte. A partir do momento em que se institui a sepsis e com o decorrer do tempo, o que acontece é que começamos a ter uma diminuição das resistências vasculares, começamos a ter perdas de fluidos para o terceiro espaço. Isto vai ter como consequência uma diminuição da perfusão tecidular, eventualmente uma diminuição da oxigenação dos tecidos, que gradualmente acaba por levar à disfunção de órgão, que pode obviamente levar à morte do doente. Independentemente da definição que nós preferamos, aquilo que está mais do que definido é que o tempo que demoramos a iniciar o tratamento de uma sepsis, particularmente a partir do ponto em que o doente começa a ficar hipotenso e que está marcada o início da falência dos mecanismos compensatórios, está por demais evidenciado na literatura que por cada hora que nós tardamos a instituir a ressuscitação e o antibiótico, vamos ter um aumento de mortalidade. O último estudo, assim mais alargado em centros de grande diferenciação a nível da Europa, da América do Norte e da Austrália, demonstrou-nos que a sepsis, apesar de em locais em que ela é bem abordada, a mortalidade continua a ser muito alta, cerca de 25%. Isso, no momento, caso permitamos ao doente que entre em choque séptico, vamos então ter uma mortalidade ainda maior, que vai corresponder a cerca da morte de um em cada 3 doentes.
No que diz respeito ao impacto global, que às vezes nos passa um bocadinho ao lado, é importante realçar que existem no mundo mais de 50 milhões de casos por ano e a sepsis acaba por corresponder a cerca de 1 em cada 5 mortes que se verificam no mundo por ano. Ou seja, mais do que ser um mito, acho que o tema desta mesa deveríamos abordá-lo como uma urgência absoluta em mudar a realidade do nosso CHUC, onde, como nós sabemos, não existe a via verde da sepsis. Para trazer isto um bocadinho para mais perto de nós, acabo por trazer um caso clínico. É uma mulher de 62 anos que entrou na urgência com dores e sinais inflamatórios na perna esquerda. Ela foi triada, ainda bem, acabou por ser triada de amarelo. Foi vista surpreendentemente rápido na cirurgia geral. O colega identifica uma celulite, não registra sinais vitais, mas teve a preocupação de avaliar a perfusão capilar, que lhe pareceu normal à altura, e o doente acaba por ter alta da cirurgia geral, dado não necessitar, de facto, de cuidados desta especialidade, e vai para a urgência básica. Na urgência básica, ela é vista 3 horas depois, é feita uma avaliação, de facto, minuciosa, e o que salta à vista são então os sinais de alarme, taquicardia, temperatura extremamente elevada, polipneia em ar ambiente, claros sinais de uma possível infecção e um lactato já à altura de 10. Foi tudo discutido, tomadas boas decisões, a doente é deitada, inicia o Fleet Challenge, é dada indicação para a colheita das culturas, início de antibiótico, é transferida para uma área com um bocadinho mais de vigilância. É também pedida a avaliação da dermatologia. Ora, até aqui tudo bem, mas o problema de não termos uma via verde da sepsis é que no meio de toda a entropia que nós temos no momento no serviço de urgência, às vezes estas coisas não funcionam e é difícil dar a prioridade a estes doentes graves que nós vamos encontrando. Portanto, ela acaba por ser vista novamente às 5h10 pela dermatologia, portanto, quase 2 horas depois. Já tinha feito paracetamol e soro fisiológico, mas não tinha sido possível colher culturas nem iniciar antibiótico. Nesta altura, a doente já está em choque, prostrada, praticamente reativa, é ativada, é transportada para a sala de emergência e é contactada à medicina intensiva. Neste momento, a doente, além do choque séptico, já tem instalado várias disfunções de órgão graves, e a verdade é que a partir daqui as coisas começam a funcionar. Não pelo facto de ter sido a medicina intensiva a chegar, mas simplesmente aqui começaram a tocar as sirenes e percebeu-se que a doente estava realmente num estado grave. Aqui a doente foi sujeita consecutivamente a um fluid challenge, a uma antibioterapia, a suporte aminérgico, intubação e ventilação mecânica, iniciou técnica de substituição renal, perfusão de bicarbonato, um segundo vasopressor, corticoterapia em dose de choque refratário. Inclusivamente, com recurso aos novos métodos de identificação rápida, foi identificado um germe que era sensível aos antibióticos que tinham sido iniciados. Contudo, apesar de tudo, a doente entrou em choque refratário, com disfunção multiorgânica e morreu no dia seguinte, menos de 24 horas, ou pouco mais de 24 horas depois de tudo isto ter começado. Ora, obviamente, é claro para todos que isto é uma situação muito longe do ideal, e a verdade é que a doente acabou por pagar um bocadinho o preço das ineficiências da nossa organização, algo que temos que corrigir rapidamente. O que se pretende, esta imagem ilustra perfeitamente o que se pretende de uma via verde, que sejam dados cuidados de excelência, de qualidade, por gente altamente especializada, de uma forma rápida e eficaz. Ora, imaginem esta situação, se de repente surgissem dois carros de um lado e mais um carro no sentido contrário, como é que estes senhores tão eficazes na sua função conseguiriam fazer isto de forma adequada? Além disso, a via verde da sepsis tem um problema. No que diz respeito às outras vias verdes, nós temos, de facto, alguns sinais que nos permitem ativar a via verde e dar alguma prioridade. No que diz respeito à sepsis, é tudo muito mais inespecífico, deixa muito mais dúvidas e, predominantemente, quando não há uma via verde da sepsis instituída, muitas vezes surgem dúvidas e, no meio de toda a confusão no qual nós vivemos diariamente na urgência, isto acaba por não ser bem abordado. Acabamos por andar à procura do Oli, e não sei se vocês conhecem a nossa área médica 2, mas é muitas vezes muito parecido com isto. Portanto, é preciso termos em consciência e não dourarmos a pílula. É impossível tratar adequadamente aquilo que é detectado tardiamente, particularmente no que diz respeito a uma sepsis. Assim, esta via verde é obviamente essencial e a detecção, para garantir uma detecção mais rápida e prioridade no tratamento, que de facto é aquilo que poupa vidas e realmente nos consegue os resultados ideais. Assim, está a ser pensada uma nova via verde da sepsis para o CHUC. Desde logo, a nossa previsão será iniciar no serviço de urgência aqui do Hospital da Universidade de Coimbra, que na verdade é a cara para o exterior do nosso hospital, mas rapidamente esticar para o pré-hospitalar, para o serviço de urgência, posteriormente a serviços pilotos, à totalidade do Hospital da Universidade e do Hospital Geral, os nossos hospitais de agudos e, por fim, a todo o CHUC, com o objetivo de ter profissionais treinados e um algoritmo de atuação adaptado a cada local, que seja rápido e não deixe dúvidas.
Pretendemos atingir todos os serviços e todos os polos. Obviamente isto parece um bocadinho, se calhar um bocadinho ambicioso demais, mas acho que quando nós tomamos a decisão de ter uma estrutura tão pesada como este centro hospitalar, nós temos de ter a responsabilidade, independentemente das dificuldades, nós abordarmos estes assuntos desta gravidade de uma forma a que possamos garantir a todos os doentes abordados em qualquer sítio do nosso centro hospitalar um tratamento adequado que lhes garanta a maior probabilidade de sobrevivência. Assim, nós vamos basear esta nova Via Verde da sepsis em alguns pilares importantes que eu abordarei de uma forma muito sucinta, até porque não é, de facto, o tema desta apresentação. Portanto, nós, antes de mais, precisamos reforçar a consciencialização, fazer as pessoas pensarem em sepsis a toda a hora. Portanto, vamos recorrer não só aos métodos habituais, o institucional, sessões clínicas e postas em locais-chave, mas também aproveitar aquilo que o Covid nos veio ensinar a usar e criar cursos de e-learning para que as pessoas possam facilmente e no seu tempo, à sua velocidade, adquirir os conhecimentos básicos, não só da sepsis, como do que nós planeamos que seja a nossa Via Verde, e também utilizar as redes sociais, não só para manter as pessoas atualizadas, mas para manter aquele bichinho na orelha das pessoas de que a sepsis é uma coisa grave e que precisa ser abordada adequadamente. Temos necessariamente que modificar a nossa detecção, precisamos de criar critérios de ativação bem definidos, não só no serviço de urgência, no qual obviamente a triagem é essencial, mas também trazê-los já referenciados do pré-hospitalar, alertar todo o profissional de saúde que esteja envolvido no transporte dos doentes até ao nosso hospital e também nos internamentos, aproveitar algo que começa a ser bastante útil e funcional, as ferramentas automáticas do S-Clínico, que nos, de uma forma automática, devido ao registro habitualmente efetuado pelos enfermeiros de sinais vitais, nos dão desde logo um alerta para um doente que possa não estar tão bem como nós pensávamos. Obviamente deve estar definida uma resposta rápida, que não deixe dúvidas. Isto é a pior coisa que pode acontecer, deve haver um trajeto bem definido, bem esclarecido, de que um doente, dos parâmetros que um doente tem que ver abordados e da maneira do caminho que ele tem que percorrer no nosso centro hospitalar para conseguir ser tratado adequadamente. Obviamente, tudo isto implica registros, que nós pretendemos, obviamente, ter uma base de dados alargada, mas ao mesmo tempo que seja simples, intuitiva e pouco laboriosa para as pessoas que estão na linha da frente, que tenha apenas momentos de registro fáceis e curtos, mas que permitam, posteriormente, haver uma auditoria pela Via Verde da sepsis, sempre com o intuito não de criticar, mas de dar um feedback, com divulgação dos resultados, discussão dos erros e, essencialmente, um plano de melhoria para consigamos trazer os melhores resultados possíveis ao nosso hospital e também, obviamente, aos nossos doentes. Não sei se está por aí alguém da direção, mas é importante que fique claro que é essencial existirem elementos com horas dedicadas, porque nenhum projeto desta dimensão funciona se as pessoas não tiverem tempo de o auditar e de realmente estar com as pessoas que estão no campo de batalha, por assim dizer, e ajudá-los a melhorar a cada dia. Por fim, uma coisa que precisamos de abordar é recomeçar a performance. Obviamente que eu gostaria de dar a toda a gente envolvida em Via Verde da sepsis fama e fortuna. A fama é relativamente simples, acho que os resultados destas coisas devem ser divulgadas e deve ser atribuído um reconhecimento público. Agora, no que diz respeito à fortuna, pois bem, obviamente vai ser inicialmente palmadinhas nas costas, mas acredito que com o tempo, talvez com recursos a patrocinador, possamos bonificar os serviços com algumas benesses, com alguns apoios materiais, os elementos envolvidos, se calhar, favorecer a ida a congressos, a atribuição de cursos, algumas oportunidades de investigação ou então a possibilidade de eles próprios iniciarem alguns projetos piloto de alguma área de interesse. É absolutamente decisivo que seja dado às pessoas o devido valor e que, obviamente, beneficiemos as pessoas que realmente dão o corpo ao manifesto e trazem resultados ao nosso hospital. Por fim, educação contínua. Obviamente, não basta um momento, isto tem que ser, é planeado e é desejado que seja uma coisa a longo prazo, que comece e nunca mais acabe e que vamos melhorando. Obviamente, o curso que já falei, trazer o curso teórico-prático da Via Verde da sepsis, que formou uma quantidade brutal de pessoas em 2011 e 2012, nomeadamente a mim, quando neste tempo longínquo era o interno do ano comum, mas que realmente mudou completamente a minha abordagem à doença grave. Newsletter, uma biblioteca online onde as pessoas possam consultar quando precisam de forma fácil, não só as orientações, mas artigos novos, algumas novidades e, por fim, quem sabe, daqui a alguns anos, caso as coisas corram bem e estejamos a trabalhar bem, um congresso. Pronto, depois de tudo isto, chego finalmente ao assunto que deveria ser a base da minha apresentação, mas de facto acho que isto era demasiado importante para perder esta oportunidade de alertar e de tentar estimular um bocadinho as pessoas para aquilo que aí vem.
Ora bem, as Guidelines da Surviving Sepsis Campaign, como nós sabemos, é um documento extremamente abrangente que nos ajuda ou apoia no cuidado adequado de doentes, desde a admissão até à alta. Abordam sem número de temas, sendo que, de facto, para o contexto deste congresso de urgência e emergência, estes são os primordiais, desde logo a abordagem inicial do doente, e, portanto, é por aí que eu me vou ficar. Desde logo no screening está fortemente recomendado, obviamente, os programas de detecção e atuação precoce, nomeadamente as vias verdes da sepsis, reforçando a necessidade destes programas para que permitam tirar a poeira e ajudar a separar o trigo do joio e nos permitam dar cuidados de excelência aos doentes que realmente precisam. Obviamente, tudo isto está, evidentemente, focado numa devida auditoria e feedback para continuar a melhoria a longo prazo. Alertam no que diz respeito à detecção que o SOFA, que estava muito na sequência da definição de sepsis 3, que o SOFA ganhou alguma primazia. A verdade é que nestas guidelines ele é completamente ostracizado, porque de facto é pouco sensível. É muito bom para definir sepsis, para garantir, tem uma especificidade muito importante, mas não é sensível e, na verdade, uma via verde da sepsis na qual queremos garantir que apanhamos todos os doentes que realmente precisam de cuidados urgentes, o que o SOFA é completamente desadequado, e então devemos privilegiar os velhinhos critérios SIRS, ou o NIWS ou o MIWS. No que diz respeito à restrição inicial, mais uma vez o highlight de que é uma emergência médica, tudo tem que ocorrer rápido e de forma decisiva. Esta abordagem inicial está definida como One Hour Bundle, ou seja, uma série de atitudes que devem acontecer impertrivelmente na primeira hora, desde logo a ressuscitação volémica com a fluidoterapia em dose considerável, a colheita de culturas, início de antibiótico, também a medição do lactato e, por fim, caso seja necessário, iniciar também o vasopressor de uma forma mais precoce. No que diz respeito a novidades, realmente às guidelines de 2021, o bolo de 30 ml por quilo, que era um bocadinho padronizado para todos nas primeiras 3 horas, passa de recomendação a sugestão, porque na verdade não há evidência sólida na quantidade de fluidos que os doentes devem fazer. Mais uma vez, tentamos caminhar para uma individualização da medicina e, neste caso, da quantidade de fluidos, sendo que é então recomendado que durante a restrição inicial se vão avaliando sejam valorizadas as medições dinâmicas, nomeadamente a variação do lactato ao longo das primeiras horas, também alguns parâmetros clínicos como a melhoria do tempo de fusão capilar, a melhoria do mottling score e também a temperatura das extremidades, que dá uma informação muito importante, e, quando disponíveis, algumas avaliações um bocadinho mais laboriosas e um bocadinho mais técnicas, nomeadamente a variação do débito cardíaco ou a variação da pressão de pulso, nomeadamente com o levantamento das pernas, abordado por eco, tudo isso. O alvo de tensão arterial numa fase inicial é, desde logo, os 65 mm de mercúrio, como já o vem sendo desde há algum tempo para cá. No que diz respeito à infecção, uma das novidades deste ano é que, assumindo um doente cético, mas não estando presente desde logo o choque, podemos dar algum tempo para tentar não só esclarecer o foco e colher culturas adequadas, como também algum tempo para garantir ou para esclarecer que o doente esteja realmente cético. No caso de haver choque e a sepsis ser, obviamente, de uma causa cética, deve-se desde logo iniciar a antibioterapia naquela primeira hora. Recomendam também em conta a utilização única da procalcitonina para decisão de introdução de antibioterapia, apesar de ser recorrentemente utilizada nos mais diversos locais. A verdade é que a procalcitonina tem quer um valor preditivo negativo como positivo muito, muito baixo para a decisão de início da antibioterapia. Recomendam, assim, que se faça uma avaliação de risco em todos os doentes, da possibilidade deste doente ter uma infecção por MRSA, ou infecção por outro tipo de organismos multiresistentes, ou então por fungos, e caso este seja considerado elevado, que seja a terapêutica antibiótica empírica alargada, contemple, obviamente, cobrir este tipo de organismos, ou então associado a um antifúngico, no caso do doente ter fatores de risco para isso. Desde logo, focam a necessidade, nunca nos podemos esquecer, até em contexto castigava-me se fosse da Upsira não viesse aqui lembrar isto. A monoterapia é importante no caso de haver isolamento e deve haver lugar à descalação caso se tenhamos um germe isolado sensível a um antibiótico com menor espectro. No que diz respeito ao foco, voltam a alertar uma coisa que é decisiva, é óbvia, mas que nem sempre é fácil. Devemos esclarecer focos que necessitam de drenagem imediata e todos os acessos vasculares removíveis, assim como outros dispositivos, devem ser retirados assim que possível. Por fim, lembrar a descalação mais uma vez
E fica também recomendado que em infecções adequadas os ciclos curtos são sempre mais favoráveis do que ciclos longos, desde que o doente apresente melhoria clínica nos primeiros dias. Passando agora à hemodinâmica, algo que já é bastante transversal é a priorização de cristalóides versus o cloreto de sódio ou então os colóides, isto está por mais definido. Uma das novidades é ponderar-se o uso da albumina humana a 20%, no caso de termos administrado uma grande quantidade de fluidos, existir noradrenalina ou outro vasopressor em dose crescente e não termos resposta. A albumina pode ajudar neste campo. Caso a pressão arterial, o alvo de pressão arterial não seja atingido, ou então tínhamos um choque cético sem uma resposta, com resposta completamente ausente ao início, o que está recomendado é iniciar desde logo o vasopressor, e uma das novidades é que permitem, para tentar que se poupe menos algum tempo, nomeadamente na colocação de catéter central, fica aberta a possibilidade de iniciar o vasopressor num acesso periférico, sendo depois, assim que possível, passado então para o catéter central. Concluir. Terminando, obviamente relembro que a sepsis é uma emergência médica e é uma das maiores causas de mortalidade global. A via verde da sepsis, devidamente estruturada, é obviamente essencial para cuidados atempados e de qualidade. É urgentíssimo retomarmos a via verde da sepsis no CHUC. As guidelines da sepsis são, de facto, um documento abrangente que recomenda, obviamente, a leitura, mas aquilo que realmente importa é aquilo que poupa, que ajuda a salvar vidas de uma forma mais objetiva, então uma detecção precoce, uma ressuscitação inicial adequada e atempada, que deve, obviamente, privilegiar as medidas do One Hour Bundle, a medição de lactato, a colheita de culturas, início de antibiótico e fluidoterapia em dose adequada ao nosso doente, possivelmente complementada nas primeiras horas, desde logo com vasopressor. E obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Dr. João, pela sua brilhante exposição e ficou clara e patente a importância do retomar da via verde de sepsis no CHUC. Chamo agora para continuar essa palestra o enfermeiro Carlos Ferreira, enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, pessoa em situação crítica no serviço de urgência do Hospital de São João, fazendo parte também da equipa de ECMO, faz também viatura médica no São João e também tem uma larga experiência com doente crítico, quer no pré-hospitalar, quer em hospitais. O enfermeiro Carlos vem-nos falar acerca da implementação da via verde de sepsis no Hospital de São João. Força. Muito bom dia a todos. Agradecer à Comissão Científica o convite para estar presente, cumprimentar todos o moderador e o Dr. João e dizer que nós não combinámos, mas de facto escolhemos aqui alguns dados engraçados em comum. Dizer-vos também que espero ser uma mais-valia, trazendo a minha experiência desde 2008 no Serviço de Urgência Polivalente do Hospital de São João e que, de facto, a sepsis não é um mito. A via verde de sepsis pode ser, em alguns casos, um mito e é preciso passar do mito à realidade, à efetivação, porque ela, de facto, é importante e já vou tentar dizer-vos porquê. Diz-nos então a Global Sepsis Alliance que há entre 47 a 50 milhões de casos por ano de sepsis, que há cerca de, ou pelo menos, 11 milhões de mortes, uma morte a cada 2,8 segundos, que quem sobrevive fica consequências para a vida ou de longo prazo, e uma a cada 5 mortes no mundo está associada à sepsis. Diz-nos também que os micro-organismos que podem causar sepsis são as bactérias, fungos, vírus, parasitas, e que esta sepsis, que se apresenta como a deterioração clínica de infecções comuns e evitáveis, como as do trato respiratório, gastrointestinal, urinário, feridas e pele, e que é frequentemente subdiagnosticada num estadio inicial, quando ainda é potencialmente reversível. A DGS, em 2017, na sua norma atualizada em 2017, diz-nos que tal para o AVC e para o infarto, acrescentaria o trauma, o suporte avançado de vida, existem um conjunto de atitudes que, realizadas numa fase precoce da doença, reduzem ou permitem reduzir a morte e mortalidade e, consequentemente a isso, os custos em saúde. Por exemplo, a identificação e a estratificação precoce das pessoas, uma implementação atempada de estratégias terapêuticas como a antibioterapia, e esta direcionada e adequada, e a ressuscitação hemodinâmica. Sabemos desde 2009 que por cada hora de atraso da administração de antibiótico adequado e apropriado a pessoas com choque séptico há uma redução de 7,6% na probabilidade de sobrevivência.
Dos estudos portugueses multicêntricos realizados em 2009 e 2014 em unidades de cuidados intensivos, concluiu-se que a sepsis adquirida na comunidade entre 22% a 24% dos internamentos em UCI. Que esta mortalidade por sepsis hospitalar global é de 38%. E se o doente evolui para choque séptico, tem uma taxa de 49% a 51% de taxa de mortalidade. A Surviving Sepsis Campaign define-nos de forma muito simples que a sepsis é uma disfunção de órgão com risco de vida como resposta a uma infecção, uma resposta desregulada à infecção, e que o reconhecimento precoce e o seu adequada gestão pode, de facto, numa fase inicial de identificação da sepsis, acaba por ter melhor outcome. O grupo de investigação e desenvolvimento em infecção e sepsis, entrando agora aqui no São João, no hospital, onde eu faço parte desde 2008, o Serviço de Urgência. Permeia este projeto inovador em 2008, o Serviço de Urgência, o Hospital de São João, com o seu projeto inovador Via Verde Sepsis, que envolve medicina intensiva, médicos da urgência e enfermeiros da urgência, até porque os resultados verificaram-se que houve uma diminuição da necessidade de internamento em cuidados intensivos e uma redução de morte e mortalidade pela sepsis. Estendeu-se, perante estes resultados, a um alargamento da ARS Norte a todas as urgências do Norte, ou pelo menos tentaram, e a diretiva, a norma 2010 da DGS, adotando aqui uma iniciativa ou um objetivo nacional. Relembrar que cabe, e esta é a norma da DGS 2017, ao Conselho de Administração assegurar todos os recursos necessários à efetiva implementação de Via Verde Sepsis, e a entidade reguladora da saúde diz-nos também que as vias verdes intra-hospitalares são da responsabilidade de cada hospital. Estas e as redes de referenciação são consideradas um elemento essencial na melhoria das garantias do direito e do acesso. Entrando na norma propriamente dita, penso que já saberão que precisamos de pelo menos um critério de presunção de infecção, assim como pelo menos um critério de inflamação sistémica para podermos então ativarmos a nossa via verde sepsis. O critério de presunção ou de infecção, muito associado à alteração da temperatura, inferior a 35 ou superior a 38 graus, associando a esta alteração da temperatura um foco, seja ele a cefaleia, a alteração do estado de consciência, o foco respiratório, o foco urinário, o foco abdominal, ou então a experiência do enfermeiro triador, o conhecimento do enfermeiro triador. Também pode ser, também cumpre este critério de presunção de infecção. Dizer-vos também que um dos critérios depois, relativamente aos critérios STIRs de inflamação sistémica, a alteração do estado de consciência do nosso doente, a frequência cardíaca superior a 90 pulsos por minuto com tempo de preenchimento capilar aumentado e a frequência respiratória superior a 22 ciclos respiratórios por minuto. Define também quais são os critérios de exclusão da via verde sepsis, não tendo a certeza que eles estão presentes, devem ser vistos como relativos, e aqui uma opinião também mais pessoal e empírica, e depois, numa avaliação a posteriori, ter em conta os critérios de gravidade. Hiperlactacidemia está ou não presente. A hipotensão arterial está qual é a nossa tensão arterial sistólica. A hipoxémia está presente ou não, qual é o rácio. E a partir daqui, termos o doente gerido a partir desta informação. Trago-vos alguns dados, gostaria de trazer dados mais atualizados, mas não foi possível. Trago-vos dados de 2016 para vos mostrar que foram ativadas, durante o ano de 2016, 936 vias verdes de sepsis. Foram internados 374 doentes. Os principais diagnósticos de internamento foram pneumonia, pielonefrite e a infecção intra-abdominal. Dizer-vos que, e aqui comparar um pouco, também no São João podemos precisar de uma ajuda, de um alerta ou até mesmo de formação. Mais, para relembrar, para sensibilizar, notamos que em 2016 a ativação foi de 936 via verde sepsis, mas em 2019, 540. Das quais destaco a quantidade de doentes urgentes, amarelo, que deve ser avaliado pelo médico, como sabemos, num plano de triagem de Manchester, num plano teórico até 1 hora, 335. E todos nós sabemos o que é que acontece a este doente, em que raramente é avaliado até 1 hora por diversos fatores que são conhecidos por todos. E, portanto, ainda mais importante se torna a via verde sepsis
como se pensarmos na gravidade que esta pode ter para o doente num curto espaço de tempo, e falo em 2, 3 horas. Dizer também que destes doentes ativados, destas vias verdes de sepsis ativadas, 61% foram internados, 11% na medicina intensiva, 11%. Também dizer que é uma ativação demasiado sensível, verdade, 208 altas. Focando nas 3 fases que me parecem importantes da ativação, seja a triagem, seja o momento em que vamos avaliar o doente, e a fase 3, sendo a fase 2, e a fase 3, uma fase onde nós vamos, o doente está em choque séptico, ou tem uma sepsis importante, portanto, tem sinais de gravidade, precisamos de atuar numa área diferenciada, que é a nossa sala de emergência. Voltando à fase 1, na triagem de Manchester, este é o aspecto que se apresenta, ouvindo a queixa do doente, ouvindo a informação que nos chega do pré-hospitalar, escolher o fluxograma discriminador e a prioridade atribuída, ativar a via verde de sepsis, em que o sistema nos apoia para relembrar os critérios de presunção, qual o valor de temperatura, qual é o valor, temos ou não aqui sinais de resposta inflamatória sistémica, e pedir automaticamente a gasometria arterial. Dizer também que na triagem foi elaborado aqui no serviço de urgência, pela direção de serviço, um protocolo de atuação na febre, na triagem. Portanto, a partir da triagem, se for adequado, nós podemos administrar perante algumas questões, é evidente, perceber se o doente pode ou não avançar para a toma de antipiréticos. Ou então, se não for adequado a administração PEROS, passarmos esta informação ao enfermeiro da área onde o doente está para avançar logo possível com uma administração de antipirético endovenoso. Muito bem, o nosso doente é triado, é direcionado para uma área do serviço de urgência. A ideia é aqui a realização da gasometria e a avaliação dos sinais vitais. Esta gasometria é feita e automaticamente passa para o sistema informático, o J1. É comunicado, se houver alterações, sinais de gravidade, é comunicado ao médico e enfermeiro da área onde o doente se encontra, aos responsáveis médico e de enfermagem onde o doente se encontra, para que possam, a partir daqui, gerir com a sala de emergência, com a medicina intensiva, qual o melhor plano de tratamento e de cuidados para este nosso doente. Por outras palavras, depois de ativar a via verde de sepsis, e o doente encaminhado para a área respectiva, médica 1, médica 3, antigas áreas laranjas, áreas amarelas. Esta é uma gestão individual de cada serviço. Há que realizar a gasometria e a avaliação dos sinais vitais. Temos técnicos de cardiopneumologia dedicados, tanto para o protocolo da dor torácica, como para a via verde de sepsis, para a realização da gasometria e alerta para os sinais de gravidade. Dizer-vos também que há vários pareceres sobre isto, da ordem dos enfermeiros relativamente ao enfermeiro. E o enfermeiro pode e deve, na minha perspectiva, ter formação e estar preparado para avançar para a realização deste procedimento, se for necessário, porque de facto é possível e é importante, até porque pode haver limitações de outra ordem. A partir do momento que temos sinais de gravidade, é comunicado então ao médico ou enfermeiro responsável da área, há um início de atuação, tendo em conta o protocolo da febre, e comunicado à sala de emergência e ao médico intensivista qual o melhor local para as atitudes, a prestação de cuidados ao nosso doente. Sendo grave, sendo importante, sendo preocupante, a abordagem é feita na nossa sala de emergência. Deixo-vos aqui só um pequeno alerta de uma abordagem sistematizada, ABCDE, problema encontrado é problema resolvido, e alguns asteriscos que gostava de pôr aqui como foco de atenção. Preocupação com a ventilação, a oxigenação e o rácio do nosso doente, a monitorização, depois que fluidoterapia que nós vamos fazer, está a ser refratária, precisamos de vasopressor, está a ser refratário, acrescentamos outro vasopressor, e se está a ser refratário, fazemos corticoide ou não fazemos, e aqui já entramos na esfera de decisão clínica, a necessidade da colocação da linha arterial, do catéter venoso central, da ecocardiografia, qual a antibioterapia a fazer, se possível colher este rastreio cético de forma prévia, e depois o estado hemodinâmico do nosso doente, qual é o débito urinário do nosso doente. A nossa sala de emergência, como sabem, tem 5 boxes, tem um médico intensivista dedicado, tem 3 enfermeiros dedicados, se pudermos separar, um mais dedicado à sala de emergência, um à atuação no doente politraumatizado e outro elemento responsável pela reanimação intra-hospitalar e recentemente, em maio, um elemento preparado para a canulação ECMO
e CPR extra-hospitalar. Tem 2 assistentes operacionais também dedicados. Termino agradecendo a vossa atenção, dizendo que, e reforçando o que o Dr. João disse, dizendo que é na formação e na sensibilização que nos vai levar a uma maior ativação de via verde de sepsis, a preocupação com o maior número de doentes, que nos vai levar a uma determinada prestação de cuidados e a determinadas conclusões, que depois de auditorias feitas e de forma construtiva, podermos melhorar o nosso outcome para o nosso doente, que é o nosso principal objetivo, mas também a motivação dos profissionais pelo bom desempenho. Muito obrigado. Muito obrigado, Enfermeiro Carlos, pela sua exposição e pela partilha que nos trouxe da vossa experiência no Hospital de São João. E desta forma, acho que ficou aqui bem patente a visão do Enfermeiro Carlos com uma experiência já de alguns anos da via verde sepsis no Hospital de São João e o Dr. João com uma visão da nova via verde sepsis pós-CHUC, algo que é premente e urgente, que tem que existir também no nosso centro hospitalar. Abrimos agora um pequeno espaço para algumas questões, dúvidas que queiram colocar aos nossos preletores. Bom dia a todos, Ivo Cardoso, enfermeiro aqui na Medicina Intensiva do CHUC. E a minha pergunta vai para o Dr. Rua, para o João e para o colega de São João. No vosso entender, a partir de que momento é que o doente, este tipo de doente, deverá pertencer a equipas de medicina intensiva e, conhecendo a realidade do nosso serviço, em que, portanto, com responsabilidades no doente com lesão renal aguda submetido a terapias de substituição, nós sabemos que estes doentes com este problema, o seu diagnóstico clínico inicial têm mais de 80% choque séptico associado. Em que momento é que estes doentes, na urgência, deverão pertencer a equipas de medicina intensiva, a partir do momento em que lhes é diagnosticado o problema e iniciam suporte? E quais as grandes dificuldades encontradas pelas equipas médicas, principalmente, nesta transição quase obrigatória dos doentes da sala de emergência para os cuidados intensivos? Sendo que precisamos de libertar os colegas da urgência para realmente terem outro foco na identificação deste problema nos doentes e precisamos destes doentes no seio de equipas de medicina intensiva que realmente poderão monitorizar muito melhor do ponto de vista hemodinâmico, estes doentes e proceder com os seus cuidados. Qual é que é a vossa noção relativamente a isto? Obrigado. Dr. João, força a começar. João. Antes de mais, obrigado pela pergunta. A maneira como nós visualizamos esta situação e como a sepsis deve ser abordada não é necessário ou exclusivo que as fases iniciais da abordagem da sepsis seja por um médico da medicina intensiva. Aquilo que acontece no São João, em que tem um intensivista na sala de emergência, obviamente é ótimo, não é? E a verdade é que está previsto no nosso hospital que também isto seja um futuro a curto prazo. A maneira como eu penso esta situação, acho que um doente eventualmente, obviamente, primeiro que tudo temos que melhorar a detecção, que é sem dúvida a pedra basilar de tudo. A partir daí, julgo que um doente que necessita do One Hour Bundle deve passar para a sala de emergência, onde estará a cargo do intensivista. O One Hour Bundle é iniciado, o doente é ressuscitado, é iniciada a antibioterapia e depois, a partir daí, é feita uma segunda avaliação. Pode acontecer ter sido ativado, ter sido devidamente abordado e, afinal, não ser uma sepsis, não é? Ou então, a abordagem inicial ser tão eficaz que, de facto, o doente deixa de necessitar daquele cuidados diferenciadíssimos que nós damos na medicina intensiva. Portanto, no meu entender, esta fase inicial deve ser feita na sala de emergência. Obviamente, temos que mudar a estrutura da nossa urgência, não é? Temos que ter, neste momento, temos a situação de que ou está hipervigiado na sala de emergência, ou então não tem vigilância e está no meio do salão. Portanto, nós necessariamente temos que mudar tudo e criar áreas na qual seja possível garantir algum grau de vigilância. Obviamente, a partir de uma fase inicial, em que realmente notamos, não responde à ressuscitação inicial, a minas, técnicas de substituição renal, obviamente
que este doente tem que passar para o âmbito da medicina intensiva. O que a Surviving Sepsis Campaign recomenda é que o doente esteja, no máximo, até às 6 horas, integrado numa unidade, onde realmente o doente pode ser vigiado adequadamente. Não vamos iludir ninguém, por mais que melhoremos a estrutura, por mais que melhoremos as condições da urgência, é impossível um doente ser vigiado ao ponto que precisa, quando está com choque séptico, nomeadamente sobre este tipo de suporte de órgão, numa urgência, em que estão sempre a entrar doentes, em que, por mais que dotemos a urgência, os profissionais nunca vão ser suficientes. Portanto, a minha perspectiva é esta: abordagem inicial, por um médico diferenciado, aqui vai acabar por ser a medicina intensiva, mas não é essencial que o seja. Assim que percebemos a situação e há um choque cético, desviá-lo para o sítio onde ele deve efetivamente estar e onde pode ser adequadamente suportado. Bem, Carlos. Obrigado, enfermeiro Vivo, pela questão. A questão, além de ter aqui um fator de decisão clínica, médica, em que se o nosso doente tiver na urgência, deixa-me só dar-lhe uma perspectiva pessoal. A sala de emergência do São João e os enfermeiros da urgência do São João estão habituados a trabalhar em conjunto com médicos da urgência e médicos dos intensivos, da medicina intensiva, há alguns anos, há muitos anos. Portanto, essa nossa realidade é mista, não há aqui uma separação do que é da medicina intensiva e o que é da medicina de urgência. Para nós, que estamos faz parte do serviço de urgência saber lidar com as duas situações. E, portanto, se num momento temos o médico da medicina de urgência ou o emergencista, como sabemos, há alguns médicos sem especialização nesta fase nos serviços de urgência, podemos estar presente na detecção de sinais de gravidade, a hiperlactacidemia, a hipotensão, a hipoxémia, qual é o rácio. Portanto, qualquer destes sinais de alerta devem de imediato ser comunicados à sala de emergência e notificados ao médico de intensivos, ao intensivista. Depois cabe aqui, em termos clínicos, perceber se trata de uma sepsis, se há de facto um choque séptico ou se há aqui outros fatores que possam estar aqui escondidos. É uma cetoacidose diabética, é uma DPOC agudizada, é uma IC descompensada. Bom, e, portanto, caso a caso, terá que ser decidido. Relativamente às técnicas de substituição renal, eu não vou dizer nunca, porque acho que não devemos, nem nunca, nem sempre, porque há de haver sempre alguma coisa no meio, mas eu não me lembro de ver na sala de emergência um doente a fazer técnica dialítica do São João. Portanto, se o doente precisa de técnica dialítica, de facto, parece-me que deve ou pode passar para os cuidados da medicina intensiva, ou então, poderá ir fazer técnica ao serviço de nefrologia. Depende, de cada caso será um caso. Mais importante do que o local onde se faz ou quem faz ou deixa de fazer, eu aqui tenho que salientar o conhecimento, a experiência e a especialização. Parece-me que são dois fatores na enfermagem que podem melhorar a nossa prestação de cuidados. Seja o da urgência, seja o enfermeiro de intensivos, que tenha conhecimento em enfermagem na pessoa em situação crítica e que seja perito. Obrigado. Penso que a pressão do tempo não nos deixa espaço para outras questões. Os preletores vão estar disponíveis, se assim entenderem e tiverem mais alguma questão a colocar. Vamos ter que dar por encerrada esta mesa. Agradeço aos dois a presença e as brilhantes posições. Penso que foram esclarecedoras. Obrigado. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença. Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo, quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginámos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmo-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem.
respiratory disease, which causes pneumonia-like symptoms, has infected almost 84,000 people. When lockdown came, we were told to stay at home, protect the old. And so we tried to follow rules. The playground shut, and so did schools. It wasn't easy being apart. No more football in the park. I've prepared for you. The teachers spoke on screens and phones. For our story. All right, bye. We waved to loved ones in their homes. While most of us were stuck inside, some grown-ups worked hard to provide. They bought food, deliveries and post to every street, door and close. They drove the buses and the trains, collected those who were in pain. They worked in shops and supermarkets, stacked our shelves and hoovered carpets. And though we couldn't shake their hands, we wanted them to understand that like a rainbow way up high, they brightened up our lockdown skies. 'Cause now we see their work was key for helping those like you and me and getting us back on our feet. So finally, we all can meet. That was good rabbit habit. I mean, that can be a rabbit habit.